Então, vamos lá, vamos conversar sobre freelances para programadores. Para você que está procurando um freela, para você que quer fazer uma renda extra, ou até mesmo para você que está querendo caçar sarna para se coçar. Muitas vezes você acaba encontrando isso ao invés de dinheiro. E caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação. E uma coisa eu já te falo como seu irmão mais velho no mundo da programação: nem todo freelance é uma boa ideia. Nem todo freelance vale o dinheiro. Eu já cansei de devolver dinheiro de freelance porque não valeu a pena no final do dia. Por quê? Porque freelances ruins, eles dão sinais ali que você tem que ficar bem atento. Se você não se tocar, você acaba entrando numa furada que quando você menos vê, ao invés de você estar alegre de estar ganhando ali uma grana extra, você está muito estressado. E é por isso que eu vou falar o meu tipo de freelance favorito dentre todos que eu vou citar aqui. Bom, o primeiro tipo de modalidade de você trabalhar como freelance é através de um contrato, nunca de boca a boca, pelo amor de Deus. Se você está trabalhando num projeto de boca a boca, você já se lascou. Bom, primeira coisa é quando alguém te aborda com alguma ideia e tudo mais, e aí você tem que saber como filtrar, porque existe a furada e existe ali o que de fato é um negócio. Como que você detecta que aquela pessoa ela tá vindo com uma furada? É aquela pessoa que vem para você: "Ah, eu tenho uma ideia de um projeto, eu tenho uma ideia de um aplicativo". Só que aquela pessoa, ela nunca colocou um aplicativo no ar, ela não sabe as dores reais que um aplicativo traz. Então, geralmente, essa pessoa não é que ela não tenha uma boa ideia, pode ser que ela tenha uma excelente ideia de aplicativo que você olha e pense: caramba, como ninguém nunca pensou nisso? Porém, existe uma diferença enorme entre ter uma boa ideia e ter um modelo de negócio. E presta atenção nisso aqui. É muito comum você ver pessoas que vão te abordar e o que acaba acontecendo? Essas pessoas elas acabam falando uma ideia de um aplicativo e tal, 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 e aí ela te dá o contexto de como que aquilo vai funcionar e quando o aplicativo estiver pronto, ela vai começar a fazer dinheiro. Aqui mora uma grande pegadinha, porque se você não tomar cuidado, tá? Você tem dois tipos de relação aqui. Você tem a relação onde você vai desenvolver o projeto para a pessoa de graça e quando começar a vender, vocês dois lucram juntos, o que por si só é um grandíssimo sinal de furada, é um grandíssimo sinal que você vai passar noites em claros ali e não vai ter nenhum retorno. Por quê? Porque isso não tem um planejamento real de negócio. O aplicativo ele pode ser muito bom, a ideia pode ser muito boa, mas tudo que você tem de ideia de aplicativo, por mais que ele funcione sem uma estratégia de negócio, não vende, não funciona. Não é porque você tem um aplicativo bom e funcional que ele simplesmente vai vender, vai fazer sucesso e tudo mais. Existe um processo de venda, um processo de posicionamento, entre outras coisas a serem levadas em consideração. Geralmente a pessoa, quando ela aborda você com esse sonho, ela acredita que é através do software. Quando construir o software, as pessoas automaticamente virão, automaticamente todo mundo vai olhar para aquele software e achar um bom negócio. E eu já adianto para você, dentro da Play Store ou da Apple Store, você vai encontrar dezenas de aplicativos excelentes que não fazem renda. Pois é, você consegue construir um excelente aplicativo, mas não necessariamente vai fazer renda com aquilo. Como eu sugiro que você aborde esse tipo de situação? Se você está contando com alguma coisa futura, onde um dos lados vai passar ali horas codando, construindo coisas, geralmente você, né? Você primeiro tenta levar em consideração de você fechar um contrato de modelo por horas. Nunca cobre por valor, tá? Minha recomendação nesse tipo de projeto. Porque se você cobra um valor, você fala, 5 mil, que é um valor, dependendo do software, que pode ser bem abusivo, né? Se você cobra um valor fechado, o que acaba acontecendo? Essa pessoa fala, mas adiciona isso aqui. Ah, não, eu preciso daquilo, agora eu preciso disso para ontem. Se você tem um valor cravado ali, toda ou qualquer alteração vira infinito, tá? Então, ao invés de você cobrar um valor fechado, cobra por timesheet. O que é um timesheet, Felipão? Você vai cobrar um valor hora. Então, você vai fazer uma folha ali, você vai se mostrar profissional e aí você vai montar uma folha ali de timesheet. Então você fala, eu cobro X valores horas e aí você vai fazer uma projeção de horas, né? Você não vai deixar aberto infinito. Se a gente seguir com esse escopo aqui, e aí você define o que você vai ser construído, né? Então vai ser construído a coisa A, B e C, e esse escopo eu estou estimando 80 horas. Então você está passando um valor hora ali para ele. E aí você deixa determinado que qualquer valor excedente, né, de horas vai ser cobrado o valor hora a mais. Então, se você projetou 80 horas e passou 90 horas, você vai ser programado ali para receber
80, 90 horas. Agora, se você está iniciando um projeto desse aí sem estimativa de pagamento, alta chance de ser furada, porque se você cobra por esse modelo de timesheet, independente daquele negócio dar certo ou não, você acaba ganhando a sua parte, né? Você não perde apenas noite mal dormida. E a maioria das pessoas que elas criam um projeto dessa maneira, elas não levam em consideração o quê? Elas não levam em consideração que toda vez que você está construindo um projeto, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a pedir alterações, porque ela vai vislumbrar coisas diferentes. E aí você está desenvolvendo uma coisa e a pessoa fala, tem como fazer assim agora? Tem como fazer esse outro jeito? Tem como melhorar aquilo? Então você vai acabar se tornando não só o dev do projeto, mas você vai acabar virando o suporte do próprio projeto, e principalmente quando tiver outras pessoas usando, né? Porque as pessoas vão encontrar as falhas, é natural. E aí você vai virar o suporte nível 1, nível 2 e também vai ser o dev. E muitas vezes essas pessoas que acabam te abordando assim por freela, elas não têm noção de custo. Então, essa pessoa fala, e o dinheiro do servidor? Não, Felipão, eu vou deixar numa ferramenta gratuita, a gente não vai precisar pagar nada por enquanto. Pois é, mas e quando precisar gerar ali alguma receita? Se você usar algum serviço da AWS, da onde que vai sair? Vai sair do seu bolso? Vai ser do bolso da pessoa? A maioria dessas pessoas não entende que você precisa ter um suporte. E muitas vezes esse suporte é uma pessoa que vai ter que se especializar naquela ferramenta. Então tem um custo além do que ele está te pagando o valor hora ali. Então não cobre barato, porque senão vai chegar em algum momento que você vai olhar e vai falar, poxa, não está compensando esse valor aqui, tá? Então a primeira coisa que eu deixo é esse tipo de freelance aqui, que é de pessoa para pessoa, sempre cobre ali um valor hora, estima um valor de horas que você vai precisar e deixa claro que você vai cobrar um excedente. Por mais que a ideia seja genial, por mais que a ideia pareça maravilhosa, sempre tem aquela ideia que você vai passar horas desenvolvendo e o modelo de negócio a pessoa nunca fez. Ela nunca colocou um projeto no ar, ela nunca colocou alguma coisa para vender, ela nunca colocou alguma coisa ali para negócio. Então, toma cuidado, porque as pessoas acham que por magicamente existir um aplicativo e ser seu e porque funciona, vai vender. E não é bem assim. Agora, o segundo tipo de freelance que a gente tem ali são através de modelos de plataformas de freela. Eu tive o contato com uma plataforma de freela, que eu não vou divulgar o nome, até porque não estão me pagando, né? Se quiserem patrocinar o canal aqui, fiquem à vontade. Agora, essas plataformas de freela, eu confesso que tive experiências bem mistas, assim. Então, eu já tive plataformas ali onde eu consegui pegar uma coisinha ou outra. Eu lembro que eu tive contato com isso na época que eu trabalhava numa consultoria grande aqui de São Paulo, e meio que tava na moda, todo mundo tava pegando um projetinho aqui, a colar, e aí eu acabei pegando um desses projetos aí dentro dessas plataformas, mas era um projeto bem simples, era um projeto de automação ali de planilhas, pra você ter noção. E eu lembro que uma das características que me chamou a atenção era que era um formato de leilão ao contrário. Como assim, Felipão? Eu lembro que eu fiz até um comentário com a pessoa que recomendou, que parecia quase um sistema ali de gerenciamento de sobrinhos. Antigamente a gente tinha essa piada, né, que quem fez o sistema ali estava cobrando muito caro, aí o chefe chamou o sobrinho dele para fazer. E algumas dessas ferramentas de plataforma, elas acabam funcionando de leilão ao contrário. Então, alguém vai lá e publica algum projeto que quer fazer, e aí aquela pessoa ela vai exigir o portfólio. Então, todo mundo vai mandar um portfólio ali para aquela pessoa, e aí, através dos portfólios ali, ele vai escolher quem tem o melhor portfólio, e através do melhor portfólio, ele vai escolher ali o que cobra mais barato. Então ele quer a melhor pessoa que cobre mais barato. E muitas vezes a pessoa que está solicitando ali, ela solicita coisas bem, mas bem malucas mesmo, assim. Tem pessoas que solicitam, eu quero um clone do iFood, eu quero um clone do Uber, só que para sistemas de não sei o que lá. Então, você sempre vai ter uma galera que quer melhor portfólio, que quer um projeto extraordinário, mas quer pagar R$ 500. A hora, Felipão? Não, R$ 500 o projeto. Vai por mim, você tem. Porém, a culpa não é da plataforma, é do usuário ali, que é maluco. Porque você vai encontrar projetos de todos os níveis, de todas as capacidades de demanda. Você tem projetos, eu lembro que nessa época tinha projeto, por exemplo, pra você criar texto para blog, que era uma coisa... Eu falava, cara, nem precisa ser um dev para fazer isso. Mas a pessoa queria que você criasse o conteúdo que você manipulasse lá no WordPress, lá da pessoa lá para postar,
para gerar tráfego pago. Hoje em dia você não consegue mais pegar esse tipo de freela nem ferrando, né? Ainda mais com o chat GPT da vida. Então você tinha muito desse tipo de conteúdo. Na época tinha uma empresa, eu não sei se essa empresa existe ainda, mas na época tinha uma empresa que era Rocket Content, tá? Não é Rocket City, tá? Rocket Content. Que você tinha muito desses tipos de trampo que você conseguia pegar através dela ali, era uma plataforma que você tinha ali associados de blog, entre outras coisas. Então você tinha muita demanda por esse tipo de conteúdo antigamente, coisa que você não tem mais hoje. Então o que você tem que saber é que o freela não é o que você quer fazer, ele varia com o momento do mercado. Nesse momento, por exemplo, tem muita gente querendo fazer no freela, criando ferramenta com IA, criando ferramenta que compita com o chat GPT. Eu já vi um freela de um cara que queria fazer um clone do chat GPT e queria pagar R$ 2.000, o projeto inteiro, assim. A OpenAI gastou milhões, mas o bonito queria gastar R$ 2.000 no máximo, tá? Então você tem diferentes pessoas. As plataformas, elas têm excelentes recursos, porque você não precisa ficar achando um projeto do além para fazer, ou então você já consegue ter uma definição fechada pela própria plataforma, você não precisa ficar se preocupando em ter que procurar um projeto nem encontrar uma pessoa, ela funciona como se fosse um Tinder de projetos para dev, sabe? E isso aí acaba ajudando e muito, apesar de que eu confesso para você que eu fiz pouquíssimo, assim, eu só fiz um projeto e outros dois que eu peguei eu simplesmente abandonei porque eu achei muito maluco, mas a culpa não é da plataforma, a culpa no caso é da pessoa. O que eu indico nessas plataformas? Filtra bem o tipo de projeto que você vai pegar. Geralmente nessas plataformas, elas são excelentes para projetos curtos. Ouve a voz da experiência. Projetos curtos, porque os projetos longos, eles geralmente são projetos muito audaciosos e com pessoas que elas não têm noção real de como o mercado funciona. Então, eu altamente recomendo você filtrar por projetos pequenos. Geralmente vai ser projeto de automação, geralmente vai ser projeto de você refaturar alguma coisa, geralmente vai ser projeto de você integrar alguma coisa. É melhor você pegar um bolo desses aqui, pegar uns 2, 3 desse tipo de projeto, do que pegar um projeto grande, maluco, audacioso e que ainda a pessoa quer pagar mal na plataforma. E o melhor é que geralmente a plataforma intermedia tudo, né? Então você consegue ali em algumas plataformas ter até o meio de pagamento, você tem uma maneira segura de como você faz a entrega mediante o pagamento. Então você tem esse controle de meio de campo, esse middleware, que é muito bom. Apesar de essa não ser a minha metodologia de freela favorita. A minha metodologia de freelance favorita é a terceira. E aqui talvez seja a que eu acredito que nós, como devs, ali, somos mais requisitados, porém a maioria não presta atenção nesse mercado. A minha metodologia favorita não é você vir através de uma pessoa, alguém que nunca teve uma ideia de projeto, ou alguém que nunca trabalhou com esse tipo de coisa. E eu confesso também que não é o extremo do outro lado, que é uma plataforma especializada nisso. O meu tipo de freela favorito são freelas que eu chamo de freelas qualificados, vamos dizer assim, que geralmente são pessoas que já têm algum negócio. Então você vai ver ali de repente uma pessoa que ela, eu vendo curso de social media, por exemplo, tá? Ou então, eu vendo curso de como você criar um canal do YouTube. Por que é legal de você abordar essa pessoa? Primeiro, essa pessoa ela já tem mais dinheiro ali de investimento, ela tem um budget maior, eu sei, é meio babaca ficar falando termo em inglês, mas ela tem um budget maior ali de investimento se comparado com uma pessoa comum. Segunda coisa ali é que essa pessoa, geralmente, ela já sabe ou ela já tem um modelo de negócio funcional. E qual que é o grande terceiro ponto ali? Geralmente essas pessoas aqui, elas estão competindo num mar de mercado com outras ali. Então, é um microempreendedor. O microempreendedor, para mim, é o melhor freelance para devs. Por quê? Porque você vai conseguir pegar projetos rápidos e geralmente projetos de tooling. Felipão, eu nem sei o que é um projeto de tooling, né? Tooling seria ferramenta, né? Então, tooling é de tool, né? De ferramenta. Então, geralmente você vai conseguir pegar projetos rápidos e projetos ali que você consegue cobrar um valor específico para construir uma ferramenta específica. Geralmente é o público do marketing digital.
Por que que esse público é muito interessante? Porque você não necessariamente precisa criar um micro SaaS e nem necessariamente abrir o seu .NET, Node, Java, Python, seja lá qual for a linguagem de programação que você quer. Muitas vezes a pessoa, ela está procurando uma abordagem ali para automatizar coisas. Então, essa pessoa, principalmente essa galera que trabalha com marketing, eles são muito carentes de técnicas e automações. O que eu quero dizer com isso? Já viu aquelas automações que o pessoal faz? Ah, você manda uma mensagem e te manda uma mensagem no direct lá com um link de alguma coisa? Aquilo ali é uma automação, porém nem todo mundo sabe fazer. Aquilo é uma automação feita com uma ferramenta chamada ManyChat. E aquilo é um fator diferencial da pessoa para o concorrente dela. Porém, às vezes a pessoa ela é tão focada naquilo, então tem pessoas que estão, por exemplo, lançando curso de social media, que ela não sabe fazer essas automações e ela acaba perdendo para o concorrente dela. Então, esse tipo de automação que você não necessariamente vai programar, para mim, são os melhores projetos. Por quê? Primeiro que o conhecimento de dev que você tem, que você vai fazer esse tipo de automação muito rápido. Segundo, que para aquele cliente ali, o que você vai fazer de automação é um projeto que muitas vezes ele não volta, ele não tem dor de cabeça como tem um projeto que você coda, faz deploy, que geralmente projeto que você coda, faz deploy, dá bug, você tem que arrumar, o cliente te liga fora de hora, você vê que você não cobrou o valor direito. Então, nesse tipo de projeto, você tem algumas coisas mais definidas. Que tipo de projeto, assim, para mim, são os melhores? A criação de landing page, tá? E não, geralmente eu não uso HTML, CSS, nenhum framework. Geralmente, para criação de landing page ali da pessoa, ou eu usava o Canva Site, ou então WordPress com Elementor, tá? Eu fiz poucas vezes esses daí, mas é um dinheiro interessante e que não te dá esse trabalho todo. E eu aprendi a mexer nessas ferramentas de maneira bem simples, bem rápida. Outro tipo também é automação, né? Então, automação ali de Instagram, como por exemplo o ManyChat. Outra ferramenta aí que o pessoal tá usando bastante, mas eu confesso que eu não peguei nenhum freela ainda com isso, é a automação de processos com N8N. E também você criar alguma coisa, aí você vai usar a sua linguagem de programação para ser um agregador para o produto daquela pessoa. Como assim, Felipão? Vou dar um exemplo de uma coisa bem simples que eu fiz. Se eu não me engano, isso tá até no meu GitHub, posso até procurar depois ali, que basicamente era o seguinte, era uma pessoa que ela vendia um curso de cortes de podcast. Na época ali do momento pandêmico, teve um momento ali que esse negócio de corte de podcasts, ele tava hiper na moda. E aí tinha um rapaz que ele trabalhou aqui no trabalho que eu tive aqui, e aí ele basicamente tinha um escritório para alugar para outras pessoas fazerem podcast. Ele tinha todos os equipamentos e tudo mais. E aí ele tinha vários clientes ali que gravavam podcast e a dor dele é que ele tinha que ficar fazendo os cortes, tá? E aí o que eu fiz? Eu fiz um projeto com Node que basicamente ele apontava um vídeo do YouTube, e aí baixava o vídeo do YouTube. E aí, o que eu fazia? Eu pedia num bloco de notas ali os arrays do tempo, né? Então, tipo assim, eu quero do minuto 0, traço, e aí até o minuto tal. E depois do minuto tal até o minuto tal. E aí eu só pegava aquele bloco de notas ali, pegava cada linha ali e gerava um novo vídeo ali. Eu usava a ferramenta do FFmpeg, caso você nunca tenha utilizado. É uma ferramenta de edição de vídeo, e aquilo ali gerava todos os vídeos já cortadinhos ali para ele. Ali. Eu lembro que eu fiz até um negócio para deixar no formato específico lá para TikTok, Instagram. Obviamente que esse tipo de projeto hoje, talvez ele não tenha o mesmo valor, porque você já tem várias ferramentas online que faz isso, você tem ferramenta de IA que faz isso, mas naquela época ninguém fazia. E era um mercado, você via muitas pessoas vendendo curso de como fazer cortes, ou então pessoas que vendiam lá, né, se encontrava com o título de nuggeteiro, que era o nome, né, que era a pessoa que pegava o vídeo maior e cortava esses pedacinhos, né, o pessoal chamava de nuggeteiro, acho que ainda chamam. E aí, eu fiz uma ferramenta super simples com Node que só fazia isso. Eu pegava um vídeo, baixava o buffer dele, a partir do buffer dele ali, eu pegava ali os cortes, e a partir desses cortes ali, com a ferramenta do FFmpeg, eu gerava os vídeos dos cortes. Então, foi uma ferramenta bem simples, ele usava até pelo terminal, não tinha nem front-end essa ferramenta, mas agregava e resolvia o valor dele. Obviamente que se você abordar qualquer pessoa que trabalha de marketing digital assim do nada, a pessoa, você fala, você quer que eu faça um site para você? A pessoa vai falar, não, tá? Então tem um script de abordagem, tá? Se esse vídeo aqui for interessante, se vocês gostarem, eu posso fazer um vídeo só sobre script de abordagem ali para esse tipo de freelance.
Mas se você simplesmente aparecer e falar assim, ah, você quer que eu faça tal coisa pra você? É capaz da pessoa ou te ignorar ou te falar que não, que é o mais óbvio. Afinal, ela vai falar, pô, quem é você? Por que eu ia gastar com isso, né? Nossa, eu tô falando aqui, ó, e eu coloquei aparelho. Mano, isso aqui dói, velho. Então, tem um script de abordagem para esse tipo de coisa. Se você quiser um vídeo sobre isso, tá? Eu não preciso vender um curso sobre isso nem nada. Eu posso falar no YouTube aqui, não é um mega segredo. Então, deixa um like aqui nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal, tá? Porque isso me ajuda. Agora, tem um tipo de freelance que eu não pego de jeito nenhum. Tá, tem um tipo de freelance assim que eu não pego. Já faz um tempo que eu não faço nenhum freela, porque o meu trabalho ele acaba demandando bastante ali. Mas um tipo de freelance que eu não pego de jeito nenhum é o freelance da pessoa que teve a ideia de um app, só que tem o plus ali daquela pessoa ter uma ideia ali de um projeto que ela não vai te pagar por hora, só quando estiver pronto, né? Então, é aquele primeiro exemplo. Aquele primeiro exemplo é o exemplo que eu não pego. O exemplo da plataforma aqui são excelentes projetos, mas você tem que saber filtrar muito e os melhores projetos ali, e aí fica a minha dica é você pegar os projetos menores. É melhor você pegar um bolo de projetos pequenos do que você pegar ali um projeto grande, megalomaníaco, maluco ali. E vai por mim, muitos desses projetos aí não necessariamente você fica fixado a codar. Então, se você está muito fixado, eu sou um dev, vou fazer um freela codando na minha linguagem, Python, ABC, ninguém liga, tá? O cliente final não liga se você vai fazer em Python, PHP, Java, C Sharp. Ele tem um problema, ele quer resolver, ninguém liga. Então não fica apegado à sua linguagem de programação e fique aberto nessas plataformas para os freelas que não necessariamente envolvem programação, porque muitos deles são muito bons. Alguns, às vezes, é de você automatizar planilha, organizar Google Drive. Tem coisa, por exemplo, lá de você literalmente converter coisa em PDF, assim. Eu acho incrível no ano que a gente está ainda ter pessoas procurando isso. E por fim, ali de você abordar pessoas que já vendem produto, pessoas que lançam produtos no marketing digital, porque são pessoas muito carentes tecnicamente ali para fazer automações, entre outros processos. Mas me diz aí embaixo, né, que tipo de freela você mais tem vontade ali de fazer, ou até mesmo suas experiências com freela pode ajudar outras pessoas. Então comenta aqui embaixo aqui e vamos fazer esse vídeo aqui um mural de troca de ideias aqui para a gente chegar ainda mais longe.